barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns dos escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua santa palavra, as palavras de vida eterna, palavra viva e eficaz, palavra que converte corações e que transforma vidas. Estamos aqui, Senhor, diante, Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, nós possamos estar tenentes e trementes diante da tua palavra. Senhor, nós oramos, Deus, para que o Senhor nos direcione, Senhor, nessa noite, para que, segundo a sua vontade, segundo o poder do teu Espírito Santo, Senhor, tua palavra seja pregada, Senhor, e ministrada, Deus, de acordo com a necessidade maior que há em nós, a necessidade espiritual, a necessidade, Senhor, da vida eterna. Por favor, Senhor, meu Deus, que as pessoas possam estar concentradas, atentas, Senhor, que tua palavra, Senhor, seja recebida, Senhor, com fé, ó Deus, e arrependimento. Ó Deus, que mentes e corações sejam levados cativos em obediência a Cristo, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Gostaria hoje de falar a vocês sobre o seguinte título: primeiro a alma, depois o corpo. Primeiro a alma, depois o corpo. Todos nós sabemos que há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o mundo se deparou com uma pandemia do coronavírus. Um vírus iniciado na China, se espalhou pela Europa, Estados Unidos, chegou à América do Sul e ao Brasil. E com esse vírus, no decorrer desse tempo todo, muitas perguntas ou muitas necessidades surgiam. No começo, as pessoas, quando ouviam falar que ele estava numa região ali da China, se perguntavam: será que vai sair de lá? Será que vai chegar até a nós? Depois, quando chegou ao nosso país, será que vai chegar na nossa cidade? Depois, quando chega na nossa cidade ou na nossa região, nós ficamos preocupados e pensamos: será que vai chegar na minha família, na minha casa? Será que eu também serei atingido? Até que muitos são atingidos, muitos, infelizmente, acabam morrendo, e as perguntas elas vão se alterando. Qual é a melhor forma de conter o vírus? Qual a melhor forma de preservar as vidas? Qual o melhor método para esse vírus não se espalhar tanto? Então, métodos são estabelecidos, medidas, restrições e assim por diante. Depois, preocupa-se com a questão da vacinação ou da vacina.
precisamos criar uma vacina eficaz, uma vacina de qualidade. Temos que criar uma vacina, pois é criada uma vacina. E assim, pensa-se, como que vamos vacinar? Aonde serão os postos de vacinação? Com qual idade vamos começar? E nós já estamos aí caminhando na vacinação. E a preocupação das pessoas tem sido preservar o corpo, preservar a saúde. Alguns, sabendo que para não serem contaminados, estão cuidando melhor da saúde, estão fazendo exercícios físicos, tomando sol, procurando absorver vitamina D para o corpo. Outros que são sedentários vão tentando, alguns vão deixando seus vícios, e alguns que procuram ser fiéis àquilo que é determinado, não preservando, pensando em preservar a vida, seguem tudo à risca, e assim tudo se faz, pensando no corpo, pensando em continuar a vida e não se perder a vida. Essa tem sido a preocupação no momento. Não morrer por causa desse vírus. E o contexto da pandemia fez com que as pessoas se preocupassem muito em se proteger, em se prevenir. Isso é necessário. Mas, porém, nós vemos que muitas vezes não se preocupa, há uma preocupação com a alma. O vírus, ele realmente vai matar muitas pessoas. Mas para onde essas pessoas estão indo? Ou se ele chegar até aqui, e é muito provável que ele chegue a mim, ou então, se alguns já foram afetados por ele, pensam, se ele vir a segunda vez? Dizem que a segunda vez é pior, às vezes é mais letal. E se a vacina não for boa, como estão dizendo, e daqui a 2 anos as pessoas começarem a sentirem sintomas estranhos, o que vai ser de nós? O que vai ser não só do nosso corpo, mas da nossa alma após a morte? O que vai ser de mim quando eu me encontrar como justo juiz? Porque está escrito em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, quando o homem passa pela porta da morte, ou ele se encontrará no céu ou no inferno. E nós lemos esse texto aqui de Mateus capítulo 9. Nós estamos diante de um milagre que é possível que muitos de vocês já conheçam. Jesus, ele curou um paralítico na cidade de Cafarnaum, a cidade que ele mais realizou prodígios e sinais. E nessa cidade, nesse local, estava um homem paralítico, um homem que tinha um problema nas suas pernas. Esse homem, ele queria ser curado por aquele que ele ouviu falar que tinha curado uma mulher que sofria de uma hemorragia. Ele queria ser curado por aquele homem que era chamado de Jesus Cristo, aquele mesmo que curou o leproso, que limpou o homem da sua pele. Ele queria ser curado por aquele que libertou muitos endemoniados, que sarou os enfermos. E esse homem, ele não tinha condições de ir até o Senhor Jesus. Afinal, ele era um paralítico. E ele então, de acordo com outro evangelho que complementa essa história, foi levado por 4 amigos, que levaram ele numa maca. E quando eles chegaram na casa onde Jesus estava ensinando, a casa estava muito cheia. E eles tiveram que abrir um espaço no telhado e descer o homem ali na maca, pelo aquele buraco que foi feito, e colocaram o homem diante de Jesus. Quando nós vemos em Lucas o relato desses 4 amigos levando um para Jesus,
nós devemos pensar nas nossas amizades. Nossas amizades nos conduzem a Cristo? Nossas amizades, elas falam de Deus para nós? E nós, com os nossos amigos, nós procuramos levar os nossos amigos, conhecidos, vizinhos até Jesus? E quando este homem está ali diante de Jesus, no chão, na maca, quando este homem está ali diante do Filho de Deus, o Filho de Deus trata primeiro não da sua paralisia, mas da sua culpa. O Filho de Deus não trata das suas pernas, mas ele trata da sua alma. O Filho de Deus não trata do seu problema físico, mas do seu problema espiritual. O Filho de Deus conhecia aquele homem, e conhecia aquele homem tão profundamente, que sabia que a sua necessidade maior não era andar, mas era de ser perdoado. Nós sabemos, pela Bíblia, pelas Escrituras, que Deus, Ele fez tanto o corpo como a alma, tanto a alma como o corpo. Quando nós lemos Gênesis 2:7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, fez o corpo do homem do pó da terra e soprou no nariz, nas narinas do homem, o fôlego da vida, e assim o homem foi feito alma vivente. Nós temos aqui dois aspectos da vida humana: a vida interior, a alma, que é eterna, que é imortal, que vai viver para sempre, que é o coração, a consciência, a parte imaterial do homem, a sede das emoções, das decisões, o interior do homem. Depois nós vemos Deus fazendo também a parte material do homem, que é o seu corpo. Deus, ele é chamado nas Escrituras de o autor e conservador de toda a vida. Deus, ele tanto formou Adão, o corpo de Adão do pó da terra, como soprou em Adão o fôlego da vida e lhe deu uma alma, como também supriu todas as suas necessidades. Ele deu para Adão alimento, porque a Bíblia diz em Gênesis 2:9 que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Ou seja, o próprio Deus preparou uma horta ali para o homem. O próprio Deus tinha inúmeros frutas para o homem ali. O homem não passaria fome. Deus deu uma habitação para o homem, porque a Bíblia diz que Deus colocou ele no jardim do Éden, no paraíso, um excelente lugar para morar. Deus deu um trabalho para o homem, porque o homem foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar. E Deus deu uma esposa para o homem. Deus preparou o casamento para o homem. Você não precisa de nenhum santo para casar, não. O próprio santo de Israel cuida disso. E Deus, ele deu Eva para Adão, porque está escrito que Deus tirou a costela do homem, e da costela do homem Deus fez Eva, e assim houve o primeiro casamento, foi instituída a família. Então Deus, ele cuida tanto da parte espiritual, como também material do homem. Então é necessário nós entendermos que Deus, ele valoriza a vida. Não adianta nós pensarmos assim, como muitos pensavam no passado, que Deus, ele se importa só com as coisas materiais. Às vezes você encontra pessoas que são radicais até demais. Não importa com comida não importa com bebida não. Às vezes aparece lá em Franca pessoas que parecem dinheiro nenhum, sem saber onde vai morar. Apareceu na semana retrasada um rapaz com 20 reais, e ele queria congregar na igreja, e ele saiu de Belém do Pará, totalmente despreparado. E ele pensava nas coisas
espirituais, em congregar. Mas ele se esqueceu completamente das coisas materiais. Então, isso não é bom. Nós temos que saber tanto valorizar as coisas espirituais como as coisas materiais, porque Deus, Ele cuida de ambas. Mas precisamos entender que Deus, Ele dá mais prioridade, Ele dá mais ênfase às coisas da alma, à vida espiritual. Mas devido à nossa corrupção, à nossa queda no pecado, devido à queda de Adão, devido à nossa natureza má e corrupta, a nossa tendência é justamente valorizarmos as coisas dessa vida, o aqui e o agora. Nós queremos sempre que Deus nos ajude quanto à nossa casa, quanto a um casamento, quanto a um trabalho. Nós nos preocupamos mais com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporal. Uma vez perguntaram para um dos homens mais ricos do mundo, ou se não da história, Nelson Rockefeller, da família Rockefeller. Perguntaram quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz. Ele respondeu, só um pouco mais, só um pouco mais. Ou seja, o coração do homem nunca está contente com aquilo que ele tem. Ele nunca está contente com a casa que ele tem. Ele quer uma casa maior, um lugar melhor. Ele nunca está contente com o carro que ele tem. Ele quer um carro que anda mais rápido, que seja mais bonito. Ele nunca está satisfeito com os talentos que ele tem. Muitas vezes ele critica as pessoas pelas habilidades que elas têm, como que invejando os talentos da pessoa. Você vê as pessoas que trabalham na mídia, os atores de Hollywood, ou então das novelas, eles estão sempre casando-se e divorciando-se. Casando-se e divorciando-se. E assim sucessivamente. Por quê? Porque sempre o homem quer as coisas relacionadas a essa vida. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber dos caminhos de Deus, ele não se importa com as coisas espirituais. Ele diz para Deus, retira-te de mim que eu não quero conhecimento de nenhum dos teus caminhos. E ele está sedento por enriquecer, ele está sedento por ter a sua vida resolvida. É só fazer uma pesquisa aqui em São Joaquim, na praça, e colocar uma seguinte pergunta: qual o sonho que você tem? De cada 10 pessoas, com certeza mais de 5 vai responder: ganhar na Mega Sena, é claro. Ter o meu dinheirinho guardado, não ficar aí padecendo, né? Quem sabe ajudar alguém. É sempre assim. O homem, ele sempre procura condicionar a felicidade dele ao aqui e ao agora. E é justamente isso que as igrejas de hoje elas estão fazendo. Procure um panfleto, ou quando você recebe um jornal de uma igreja. É campanha do empresário, é a campanha da terapia do amor, é a solução dos problemas, é o fim do sofrimento. E o convite é sempre assim: se você está insatisfeito com o salário que você ganha, se você está insatisfeito em ficar solteiro, se você quer crescer e não consegue crescer na sua empresa, vem que nós vamos fazer a campanha tal, em tal dia, e você vai receber o seu milagre urgente. A porta vai se abrir, o demônio vai ser amarrado, o encosto vai ser tirado, e você vai ser um vencedor. Deus é esquecido. Deus serve apenas como um Papai Noel, como um benfeitor, como aquele que dá só aquilo que é externo, aquilo que é visível, aquilo que o coração pecaminoso do homem anseia. E esse homem, esse paralítico, quando nós olhamos para ele, nós podemos pensar assim, nós mesmos. Ele foi até Jesus porque ele tinha um problema.
O problema dele era a paralisia, ficar sem andar, ficar sem ter liberdade, sem ter independência. É muito ruim. O problema dele é no corpo, mas não. Aquele que sonda mentes e corações, aquele que criou o homem, sabe que o problema dele, daquele homem, estava na alma. Sabia que o fardo maior que ele carregava não era a paralisia, eram os seus pecados. As Escrituras, elas dizem que o problema do homem é na alma. Desde que Adão caiu no pecado lá no Éden, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E a causa era o pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, o homem se separou de Deus. Por causa do pecado de Adão, o homem é culpado perante o justo juiz. Por causa do pecado de Adão, o homem tem um coração mau e corrupto. Por causa dos nossos próprios pecados, nós somos merecedores da ira e do inferno. Por causa do pecado que há em nós, nós somos pessoas desequilibradas. Nós somos pessoas que não conhecem o caminho da paz. Nós somos pessoas que não são realizadas. Nós somos pessoas tristes, vazias. Por causa do pecado, nós nos separamos daquele que é a felicidade do homem. Porque o Salmo diz: na presença de Deus há abundante alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Que é bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho de Deus. Mas o pecado faz com que o homem se torne não bendito, mas maldito. Faz com que o homem se torne um ser vazio e não completo, triste e não feliz. Então ele procura resolver o problema dele achando que brinquedinhos são suficientes. Às vezes eu estou com os meus filhos em casa e eu preciso fazer alguma coisa, então eu pego aquela caixa de brinquedo, né? E eu não ligo a televisão ou então alguma babá eletrônica para cuidar dele, porque isso faz muito mal. Mas eu pego a caixa de brinquedo e vou deixando ele brincar, para ele descobrir os brinquedos. Isso é bom para a criança. E ele cansa de um e joga para o lado, então eu dou o outro. Ele cansa daquele, então eu dou o outro. Ele cansa daquele, joga fora, ou então vai para algum outro lugar. Eu falo: filho, brinca com esse daqui agora. E assim vai, sucessivamente. Quando eu vejo aquilo, eu penso assim: assim é o coração do homem. E assim Satanás vai oferecendo para o homem os brinquedos dele. E o homem se alegra por um momento e depois ele cansa. Se alegra por um momento, depois ele cansa. Se desviando por vários caminhos, sem encontrar o verdadeiro caminho, que é Cristo. Cristo que valoriza a alma. Pelas palavras de Cristo aqui, nós vemos a preocupação de Deus com a alma. Deus, ele se importa mais com a sua alma. Talvez você veio aqui e como muitas igrejas, você pensou: quem sabe hoje a porta vai se abrir. Quem sabe hoje vai acontecer aquele milagre que eu estou esperando tanto. Quem sabe hoje Deus vai tomar uma providência com relação àquele problema e eu vou deixar de me preocupar. Deus, ele trouxe você aqui, ele permitiu que você estivesse aqui, porque ele quer lidar com a sua alma. Isso é mais importante. E se ele quer lidar com a sua alma, o que ele quer que você reflita, o que você pense? Será que você pode ser chamado como esse homem, de filho? Jesus disse para ele: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Muitas vezes, quando nós queremos consolar uma pessoa, nós falamos qualquer coisa. Nós falamos sem pensar: não fica assim não, vai dar tudo certo. Nós muitas vezes falamos da boca para fora. Cristo não está falando da boca para fora, não. As palavras dele são
espírito e vida. Ele diz uma palavra verdadeira. Se ele perdoou os pecados daquele homem e chamou ele de filho, é porque aquele homem realmente, ele era um filho de Deus. E realmente ele havia se arrependido, ele havia confessado, ele havia reconhecido o seu pecado. Pois o perdão, ele é consequência do arrependimento. Ele era um filho de Deus. E com isso nós devemos se preocupar com a alma e nos perguntar: eu sou um filho de Deus? Geralmente, quando nós estamos diante de um malefício, ou diante de um prejuízo, ou então diante de um benefício que a gente vai receber, a gente diz assim: poxa, eu também sou filho de Deus, né? Eu mereço uma folga amanhã, eu mereço um churrasquinho na sexta-feira, eu sou filho de Deus, eu mereço um carrinho melhor. E nós pensamos assim, e é um dito popular: também sou filho de Deus. Segundo as Escrituras, nós somos criaturas de Deus. Nós vimos aqui, né? A alma, quem dá é Deus. As coisas que nós temos vêm de Deus. Nós respiramos porque a Bíblia diz em Atos 17, nele nos movemos, existimos e vivemos. Então eu sou um ser que Deus fez. Mas quanto à minha condição espiritual, na verdade, a Bíblia diz que o homem, descendente de Adão, ele é filho da ira de Deus. Ele nasce em pecado. Ele, na verdade, é filho de Satanás. Ele é filho do diabo. Poxa, filho do diabo, por quê? O diabo é um inimigo de Deus. O diabo vive em rebelião contra Deus. Se você perguntar para o diabo se ele quer se submeter a Deus, ele não quer de jeito nenhum. E nunca vai fazer isso. E o homem? O homem faz a mesma coisa. Ele também é inimigo de Deus. Ele não quer falar a verdade. Doa a quem doer. Ou então prejudique ele o quanto que for. O homem também está indo em rebelião contra os mandamentos de Deus. Ele não quer se submeter à sua vontade. Logo, o homem não é apenas súdito de Satanás, ele também é um filho de Satanás. Como Jesus disse aos religiosos judeus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Logo, não é todo mundo que pode dizer: eu sou filho de Deus também. Não pode. É necessário, para se tornar um filho de Deus, nascer de novo. Como está escrito em Ezequiel 36, 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A doutrina da regeneração é quando o pecador morto, que é como uma estátua insensível, que não reage aos estímulos de Deus, que não ouve a sua voz, quando este, pelo poder do Evangelho, ele é vivificado, ele é ressuscitado, a natureza dele é transformada. Ele que odiava as coisas de Deus passa a amar. Ele que amava as coisas que Deus odiava ele que odiava as coisas que Deus amava, ele passa então, ele que amava as coisas que Deus odiava, ele passa a amar, gostar daquilo que Deus gosta. Então, o novo nascimento é uma obra feita de tal maneira que a natureza do homem é mudada, é transformada. Então, quando alguém diz assim: eu sou filho de Deus, é necessário perguntar: então você nasceu de novo? Quando alguém diz assim: eu sou filho de Deus, e diz assim: eu faço parte da aliança do Calvário, eu me batizei nas águas, eu sou um diácono, eu até entrego panfletos evangelísticos de vez em quando. Não, é necessário nascer de novo.
É uma obra sobrenatural que transforma a natureza do homem, que atua nos seus afetos, na sua mente. Vamos fazer a seguinte ilustração. Veja bem, vamos supor que fazendeiros estejam com um problema. Eles têm ovelhas e essas ovelhas estão sendo devoradas por um lobo. Esse lobo, ele está matando uma ovelha a cada semana. Então os fazendeiros pensam, vamos resolver isso. Esse lobo não pode continuar matando nossas ovelhas, dando esse prejuízo para nós. Eles têm 3 alternativas. A primeira, e a que eles podem mais pensar, vamos acabar com o lobo. Vamos destruir o lobo. Assim as ovelhas vão ficar livres. Mas aí o lobo vai ser totalmente aniquilado, vai ser destruído. Que benefício que ele vai ter? Sim, é um pecador diante de Deus. Ou o problema dele está na natureza dele. Se ele for destruído pelo inferno, pela condenação, já era. Não tem mais jeito. Será que tem alguma solução para ele não ser condenado, não ser punido ao inferno e perecer para sempre? Vamos pensar então na segunda alternativa. Se o lobo ele for preso numa jaula, ele for colocado e a gente colocar correntes, cadeados, e a gente deixa ele lá, bem longe das ovelhas. Vamos colocar ele lá na porta de entrada. É bom que já assusta os ladrões quando eles chegarem. Então o lobo é preso ali. Cadeados, correntes, portões. Mas assim, ele vai estar só limitado ali. Se acontecer alguma coisa e o lobo fugir, tadinha das ovelhas. Tadinha até dos fazendeiros. Podem morrer. Porque o lobo vai voltar para se vingar. Assim é o homem também. Como que ele pode ser, como pode resolver o problema do homem da natureza corrupta que ele tem? Que é voraz pelo pecado. Que quer matar, destruir, roubar. Que só quer o pecado. Será que a religião funciona? A religiosidade funciona? Colocar uma porção de regras e falar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você vai ficar preso na jaula da religião. Você vai ficar limitado aqui. Não, saia daqui. Não mate, não roube, não fume, não faça isso e aquilo. Troque de roupa, só use saia, não corte o cabelo, não faça nada. Então, aquele pecador fica preso ali na religião. Mas mesmo assim a natureza dele não foi mudada. Então, uma terceira opção é se a natureza do lobo foi trocada e ele conseguir viver entre as ovelhas. Você fala assim, isso aí é impossível. Animal é racional. Não pode nascer de novo. E o homem? E o homem? Qual a solução para ele? A natureza dele ser trocada. Aí você pensa assim, impossível. Realmente, para o homem é impossível, mas para Deus não. É Deus quem faz com que o homem venha nascer de novo. Eu pergunto para você, quem me chama de filho? O diabo ou Deus? Qual foi o dia que você passou da morte para a vida? Qual foi o dia que a pregação do Evangelho, quando você estava lendo as Escrituras, quando você estava ouvindo um sermão, quando alguém te evangelizou, você teve convicção do seu pecado. Você teve convicção de que você jamais iria atingir o padrão da justiça de Deus. Que você viu realmente que necessitava de um novo coração. E o Evangelho te transformou de tal maneira que você estava andando no caminho de morte. No caminho que você desejava só o pecado. E pelo Evangelho, quando você o ouviu, aquilo transformou o seu rumo, a sua direção, e você virou as costas para o pecado e se voltou para Deus. Estamos lidando com a alma. Estamos lidando com a alma eterna. Estamos lidando com o novo nascimento. Isso é o que importa. Isso é que Cristo tratou nesse homem. Outra coisa. A segunda pergunta. Eu posso dizer que já tive os meus pecados perdoados ou não?
Hoje as pessoas falam muito de se perdoar a si próprio. Você vai a algum psicólogo, psiquiatra, alguém que autoajuda, e a pessoa fala assim, não, você precisa esquecer isso. Antes de as pessoas te perdoar, você precisa perdoar a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Esqueça isso. Põe uma pedra em cima disso. Peraí, mas o pecado não foi cometido contra ela mesma, para ela se perdoar. O pecado foi cometido contra Deus. Então, ela precisa ser absolvida por Deus. Veja bem, para o homem, ele receber a salvação, tem uma receita no Salmo 24. Para ele ir para o céu, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação, a sua salvação. Veja bem, tem que ser limpo de mãos e puro de coração. Atitudes internas e externas. Pensamentos, sentimentos e ações. Para ser justo diante de Deus, é necessário que desde o dia que eu saí da barriga da minha mãe, até o dia que eu for colocado num caixão, eu não tenha cometido pecado algum. Eu não tenha passado a linha de Deus nem uma hora. Eu não tenha quebrado nenhuma proibição. Se uma criança já desobedeceu o pai e a mãe, perdeu. Não vai para o céu. Se alguém deixou de amar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento e com toda a sua alma, perdeu. Se alguém deixou de amar o próximo uma só vez e foi egoísta, perdeu. Não pode. Tem que ter uma justiça completa, perfeita. Aí você diz assim, não tem ninguém que vai ser salvo. Ninguém é justo. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, não é assim? É verdade. A Escritura diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Como então eu posso ser justo diante de Deus? Pela graça. Só pela graça. A salvação ou o perdão dos pecados é um presente de Deus. É um presente que nós não merecemos. É um presente que faz com que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, sejam perdoados diante do tribunal de Deus. Como está escrito no Salmo 32, feliz é aquele que o pecado é perdoado. Essa pessoa que é justificada, ela tem a sua dívida diante de Deus que está lá pendurada, apagada. Deus pega ela e risca ela. Por quê? Porque todos os pecados são cancelados diante do justo juiz. Quando uma pessoa é justificada, essa pessoa, ela recebe a justiça de Cristo. Como assim? Eu e você nunca cumprimos todos os mandamentos. Nós não sabemos o que é viver uma vida perfeita, uma vida de completa obediência. Do mesmo jeito, Cristo, Jesus de Nazaré, ele viveu o que é totalmente contrário a nós. Ele viveu perfeitamente. Ele sempre amou o seu Pai de todo o coração. E ele guardou todos os seus mandamentos. Como filho, ele obedeceu o seu Pai em tudo. Nele não houve pecado algum. Você lembra quando ele estava diante de Pilatos? E a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos dizia, não acho nele crime algum. Você lembra que os demônios disseram, bem sei que és o Santo de Deus. Quem conviveu com ele, sabe que ele foi sempre justo e fiel. Na justificação, todo o mérito de Cristo, toda a justiça de Cristo, toda a santidade de Cristo é transferida para aquele que crê.
Todo aquele que confia que só pode ser aceito diante de Deus por causa de Cristo é perdoado. Tanto os pecados são apagados, como também ele é considerado aos olhos de Deus como um filho amado em quem Deus se compraz por causa de Cristo. Assim o homem tem paz para com Deus. Vou te dar um exemplo simples. Uma repórter, ela pergunta para três pessoas que participam de diferentes religiões, as principais. O judaísmo, que está presente em Israel e muito nos Estados Unidos e em diversas partes do mundo tem judeus. O islamismo, que está presente principalmente no Oriente Médio e está alcançando a Europa e boa parte da África. E o cristianismo. E ela faz a mesma pergunta: qual a sua esperança de ir para o céu? Como que, se você morresse nesse momento, você tem certeza que iria para lá? O judeu responde: eu irei para o céu. Eu amo e obedeço a lei de Deus, a Torá. Eu andei no caminho justo. As minhas obras, elas mostram que eu sou bom, que eu sou justo. Depois o repórter vai para o muçulmano. O muçulmano então diz: eu irei para o céu. Eu amo o Alcorão. Eu segui os ensinos de Allah. Eu fui para a Meca, fiz as peregrinações. Fui fiel na oração 5 vezes ao dia. Dei esmola aos pobres. Os dois acreditam que eles vão ser salvos pelo desempenho deles. Mas aí então ela vai para o cristão, o último. E o cristão diz: eu vou para o céu. Então ele diz com alegria e ao mesmo tempo com temor: em pecado me concebeu a minha mãe, e em pecado eu vim ao mundo, e eu violei as leis de Deus, eu mereço a condenação. O repórter fica boquiaberto. Como assim? Você quebrou as leis? Você não cumpriu com a vontade de Deus? Como você vai ser salvo? O judeu e o muçulmano acreditam que vão ser salvos por ser justos. E você? Qual o fundamento da sua esperança? E o cristão então diz: minha esperança é entrar na presença de Deus através do mérito e da obediência de outro. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por causa dele. É pelos méritos dele. Esse homem foi absolvido justamente por aquele que é o Salvador, aquele que pode perdoar pecados. Esse homem, ele estava carregando ali um fardo muito grande. Talvez é o fardo que você tem hoje nas suas costas. O homem, ele tem um fardo chamado culpa, que só Cristo pode remover pela sua graça. Só Cristo é que pode perdoar. Só Cristo. E o que ele requer do homem? Que o homem creia. Aquele que crê, ele será salvo. Aquele que crê não entrará em condenação. Ele passou da morte para a vida. Aquele que crê, está escrito para ele aquilo que está em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A questão é a sua alma. Deus, ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer lidar com a sua alma. Creia em Cristo. Esse homem creu, por isso os seus pecados foram perdoados. E diante da salvação, diante da regeneração, da justificação, do perdão dos meus pecados e do novo nascimento, como que eu lido depois de tudo isso? Você pode se perguntar. Isso aconteceu comigo. Um dia eu criei, um dia eu fui transformado. Agora, a sua vida é de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A prioridade nas coisas espirituais. É o que nós lemos na abertura, em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
O cristão é alguém que vive em torno das coisas de Deus. Nós vemos Davi no Salmo 63, ele está fugindo de Saul, está correndo risco de morte, e o que ele deseja é a presença de Deus. Ele diz: ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Veja, a nossa preocupação, ela tem que estar em ter mais de Deus. Como Paulo disse, o nosso homem exterior, ele vai realmente se corromper, mas o nosso interior, ele se renova de dia em dia. Nosso principal anseio não é tanto quanto as notícias, quanto ao futuro do mundo. Oramos por isso. Queremos que realmente haja soluções, que o mundo melhore, que as coisas se encaminhem para uma solução. Mas nós sabemos que esse mundo ele vai cada vez mais se destruindo pelo pecado. E o nosso anseio tem que estar nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Nós temos que buscar o que Paulo orientou o seu discípulo Timóteo. Ele diz: porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ele não está aqui condenando os exercícios físicos. Nós temos que cuidar do corpo. Um dos mandamentos é não matarás. Então nós temos que fazer tudo para conservar a vida, cuidando do corpo. Mas ele está colocando o exercício da alma, os exercícios como a oração, a leitura da palavra, a meditação, a comunhão com os irmãos, o culto a Deus como algo mais importante, superior. Por quê? Porque tem uma recompensa muito maior nesta vida e na que há de vir. Quando você vem para o culto e você vê que pessoas estão caminhando numa ciclovia, andando de bicicleta, cuidando do corpo, elas estão fazendo bem, mas faria melhor. E o necessário é cuidar da alma. Cuidar da alma, se exercitar nas coisas de Deus. Vamos aqui olhar novamente Mateus 9, dos versículos 5 ao 6, para terminarmos. Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Para terminar, então, nós vemos que Deus ele se preocupa com as coisas da alma. E ele lidou com isso, com aquele paralítico, tratando a culpa que ele tinha sobre si. E depois, ele, a fim de provar que ele era realmente o próprio Deus, que estava ali em forma humana, para aqueles que contradiziam o que ele dizia, para aqueles que diziam assim, quem é esse que faz isso, perdoa pecados? É só Deus que pode fazer isso. Para mostrar que ele era tanto homem como Deus, que ele era o Salvador, o Messias. Cristo realiza o que é mais fácil para provar aquilo que é mais difícil. Eu não sei quanto a vocês, mas eu lia essa passagem pensando que o mais difícil era Cristo levantar o homem e fazer ele andar. Mas não era. O mais difícil era perdoar os pecados. Era absolver aquele homem. Era perdoar aquele homem. O mais fácil era justamente fazê-lo andar. Isso para Cristo era no estalar de dedos. Então, Cristo faz nas suas pernas
algo para comprovar aquilo que ele fez na alma dele. Cristo cura a paralisia dele e faz ele andar com o intuito de provar que o perdão que ele tinha dado era verídico. E com isso, terminando, você pode se perguntar assim: Cristo, ele vai também cuidar das outras coisas? Sim, ele vai cuidar das outras coisas. Porque o Cristo que salva a alma, ele cuida das demais coisas. Ele não diz, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas? Então a necessidade do homem maior era na alma, mas ele também tinha o desejo de andar. E ele foi ali, Cristo curou ele. E como prova disso, aquele homem pôde pegar a sua própria cama e ir para a sua casa. Agora, ele seria para os seus familiares uma bênção e não mais um fardo. Ele traria alegria e não trabalho. Ele ajudaria ao invés de, vamos pensar assim, atrapalhar. Se bem que as pessoas que têm, pessoas limitadas na sua casa, não veem trabalho algum nisso. Mas, vemos aqui que Cristo cuidou das demais coisas. Querido, Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai atender às suas necessidades, conforme a vontade dEle. O Senhor diz em Hebreus 13, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, confiantemente, afirmamos, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Se Deus ele disse isso, eu não vou te deixar, nem te abandonar, vou cuidar daquilo que é teu, nós devemos dizer então, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Spurgeon certa vez ele disse, tenho grande necessidade de Cristo, e tenho um grande Cristo para as minhas necessidades. Amém? Amém. Vamos então agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. Há dois grupos de pessoas aqui. Aqueles que precisam lidar primeiro com a alma e aqueles que, o segundo, que Deus já tem lidado com a alma e precisa descansar quanto às coisas do corpo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, Deus, pela Tua palavra. Sim. O Senhor que formou a nossa alma, sabe como ela é, sabe o quanto ela é, Senhor. Pecadora, carente de perdão, carente de justificação, carente de salvação. Senhor, e só Tu, Senhor, podes, Senhor Deus, perdoar pecadores. Senhor, Tu és o único caminho, a única verdade, a única vida, Senhor Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que pecadores sejam reconciliados contigo, que pecadores sejam transformados pelo poder do Teu Evangelho, que pecadores sejam tirados de suas sepulturas espirituais, que pecadores passem da morte para a vida. Meu Deus, que pessoas parem de buscar, obter, Senhor, a aceitação do Senhor por aquilo que fazem. Meu Deus, que pessoas possam, Senhor, se debruçar diante da cruz. Meu Deus, dizendo como aquele homem, Senhor, eu sei que sou pecador, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Senhor, que pessoas possam reconhecer que só em Cristo há perdão e a redenção. Meu Deus, Senhor, nós oramos por aquelas que estão aqui, Senhor. Meu Deus, e chegaram com necessidades inúmeras, necessidades, Senhor, financeiras, necessidades quanto à família, necessidades quanto ao futuro, Senhor. O Senhor tanto cuida da alma, como cuida do corpo. Meu Deus, que pessoas possam confiar no Senhor.
Meu Deus, olhar para Ti, Senhor, e dizer: o Senhor é o meu auxílio e nada temerei. Meu Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra, que ao Senhor seja toda a honra, toda a glória. Em nome do Seu Filho Jesus. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de